Graça e paz a todos os irmãos. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2. Hoje nós chegamos à nossa quarta mensagem da série de exposições da Carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1, nós tivemos duas ministrações. A primeira delas, nós falamos sobre a justiça de Deus pela fé. Nós vimos como Paulo explicou sobre o Evangelho, que ele especificamente revela Jesus Cristo como nosso Salvador e que a fé é o meio ou instrumento do qual Deus se apropria para nos justificar. Nós aprendemos na segunda parte do capítulo 1 sobre a depravação dos homens. Se o Evangelho tem uma revelação especial que é Jesus Cristo como Salvador, a criação revela os atributos invisíveis de Deus, não é o que Paulo disse, seu eterno poder e sua divindade. E o tema foi depravação dos homens, porque os homens tomam essa revelação de Deus e sufocam por causa do pecado, por causa da injustiça. E hoje de manhã nós iniciamos o capítulo 2 e falamos sobre a impenitência dos judeus, uma técnica de pregação que Paulo utilizou aqui nesse contexto, conhecida como diatribe, em que o pregador cria um personagem fictício, imaginário, e aí Paulo, então, pregando aos judeus de Roma, surgem entre eles os moralistas que diziam, olha, eu concordo com Paulo, o que Paulo está falando realmente é verdade. Aí Paulo se volta para eles e diz assim, porque vocês julgam os outros, vocês também estão sob condenação. Porque uma vez que vocês conhecem a lei e não praticam, é o que está no versículo 32 do capítulo 1, vocês não só sabendo que Deus trará ira, mas vocês vivem de maneira desobediente, como consentem com aqueles que fazem essas coisas. Então, impenitência é a falta de arrependimento. Então, os judeus não se arrependiam dos seus pecados. E nessa noite eu quero falar então sobre a verdadeira circuncisão. Se a circuncisão é um sinal, uma marca da aliança de Deus com o povo judeu, Paulo então vai falar qual é a verdadeira circuncisão. Capítulo 2, versículo 17 até o versículo 29. Diz assim, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Meus irmãos, como é sabido de todos, na época de Jesus, quando ele desenvolveu o seu ministério, a religião judaica estava muito corrompida. A postura dos líderes religiosos era uma postura hipócrita, muitas vezes questionado pelo próprio Jesus. Essa palavra hipócrita significa ator. A hipocrisia era uma arte desenvolvida entre os gregos, em que consistia de alguém usar uma máscara para fazer um personagem.
Jesus, então, chama a atenção dos líderes daquela época, dizendo que eles eram atores, eles eram hipócritas, eles eram falsos, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. Essa era a realidade da religião judaica no tempo, no ministério de Jesus. Tanto é que Deus trouxe a palavra, o evangelho, anunciando a vinda do Messias, através de um profeta cujo nome, João Batista, não estava no templo, mas no deserto. Se o templo era o centro da espiritualidade, pressupõe que de lá viesse a interpretação da palavra de Deus. No entanto, Deus, para demonstrar que ele não estava em concordância com as práticas do templo, ele traz um profeta do deserto, a voz do que clama no deserto. Isso se confirma, se corrobora quando Jesus vai ao templo e ele vê lá os cambistas e as pessoas fazendo comércio no templo. Ele diz: olha, vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em um covil de ladrões. Então Jesus manifesta uma ira santa, porque isso tudo era o reflexo da religiosidade na época. E esse comportamento hipócrita dos judeus, ele se dá pela interpretação equivocada que, com o passar do tempo, eles começaram a ter sobre o chamado de Deus na vida de Abraão. Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão e prometeu a Abraão uma descendência. E Deus estabeleceu um sinal visível que deveria ser feito em todos aqueles que fossem nascidos da descendência, que era cortar a pele da genitália masculina, que é a circuncisão. Então, com o passar do tempo e com a absorção de várias regras e ritos e costumes judaicos, eles começaram a ficar envaidecidos e achavam que eles eram salvos simplesmente porque tinham feito um rito, porque praticaram a circuncisão. Então, os judeus se tornaram, em grande parte, moralistas, questionadores de tudo e de todos. E Paulo, depois de um diálogo com a postura desses moralistas, falando que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, porque eles estavam sendo impenitentes, agora Paulo então vai falar sobre qual é a verdadeira circuncisão. Se aquele que não tem a marca no físico, na pele da circuncisão, esse não poderia ser considerado, então Paulo agora fala sobre uma nova circuncisão, ou sobre a verdadeira circuncisão. Portanto, meus irmãos, eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta, e o primeiro ponto é quando Paulo vai apresentar os privilégios que os judeus tinham. Paulo vai dizer: olha, vocês têm vários privilégios. O fato de Deus ter escolhido vocês, de Deus ter chamado vocês, de Deus ter levantado o patriarca Abraão e de vocês trazerem a tradição, o costume, a lei, o próprio rito da circuncisão, isso atribui a vocês vários privilégios. E aqui do verso 17 ao verso 20, Paulo vai listar vários privilégios que os judeus tinham exatamente por fazerem parte deste povo chamado no Antigo Testamento. Vejam, no verso 17, ele diz sobre o orgulho, ele diz assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeu. Eles tinham o orgulho de trazer esse nome. Ser judeu significava que ele era uma pessoa pura, da linhagem. Judá era a capital da adoração, foi a tribo que Deus escolheu para vir o Messias. Então havia um apego, não só o fato de ser um hebreu, mas o fato de ser um judeu, de ser especificamente da linhagem da tribo. E eles então se vangloriavam disso e tinham orgulho disso. Tanto é que os que foram depois, tiveram sua linhagem misturada depois do Império Assírio, como por exemplo os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos porque eles não tinham mais a pureza na sua linhagem. E aqui Paulo está chamando a atenção desses moralistas e dizendo: olha, vocês de fato têm um grande privilégio porque vocês trazem o sobrenome judeu. E o sobrenome tem esse poder, né? Quando alguém conversa com você e você diz assim: olha, eu sou da família tal, e fala o seu sobrenome, se for uma família conhecida e respeitada, isso é muito comum. Então, o sobrenome mostra a sua linhagem, a sua descendência. E os judeus se orgulhavam disso, e Paulo está dizendo: isso é um grande privilégio. Ser judeu é um grande privilégio. Muito bom.
Segundo privilégio, ainda no verso 17, ele diz assim: e vocês repousam, né? E repousas na lei. Aqui, repousar é a ideia de descansar. Então, por eles serem judeus, eles descansavam na lei. Eles pensavam assim: bom, Deus deu a lei para os judeus. Logo, nós temos a revelação de Deus para nós. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Então, eles repousavam, eles confiavam, eles descansavam na lei. E se apegavam à lei como se fosse um meio de salvação. Então, eles eram os guardiões da lei, e eles tinham a capacidade de instruir outros e falar sobre a lei, e eles se apegavam a isso. E Paulo diz: olha, e é um grande privilégio, vocês repousam na lei de Deus. Nenhuma nação pagã tinha a revelação tão clara como os judeus tinham da vontade de Deus. A lei é a perfeita, clara e santa vontade de Deus revelada. A lei é santa, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei de Deus é justa. E os judeus se vangloriavam disso. Ainda no verso 17, ele diz assim: e então vocês se gloriam em Deus. Ou seja, quem é que deu a lei? Foi o único e verdadeiro Deus. A quem Deus deu a lei? Ao seu povo, aos judeus, aos descendentes da tribo de Judá. Vocês são zelosos, vocês são os guardiões, vocês repousam e vocês se gloriam em Deus. Muito bom, isso é um privilégio. Porque as nações, todas elas, tinham seus deuses. Notem que no capítulo 1, Paulo fala sobre a disposição idólatra do coração do homem, tomando a verdade de Deus, sufocando por causa da injustiça, transformando a imagem do Criador incorruptível em imagem corruptível, imagem de homem, quadrúpedes, aves e répteis. Então, as nações pagãs, elas tinham uma disposição à idolatria. Eles idealizavam os seus deuses, eles tinham suas crenças, tinham suas divindades. Paulo está dizendo para os judeus assim: muito bem, vocês se gloriam no único e verdadeiro Deus, porque só existe um Deus, e esse Deus é o Deus que se revelou aos judeus. E tem um privilégio ainda maior. Paulo continua no verso 18, dizendo: e sabes a sua vontade. Não só tem a revelação de Deus, como Deus mostrou qual é a sua vontade. Como Deus fez isso? Através da lei que ele mandou pela liderança de Moisés, através dos profetas que foram levantados no Antigo Testamento. Tudo aquilo que Deus havia dito ao seu povo era a sua vontade. Deus é um Deus que tem vontade e a manifesta. Deus nunca se calou. Vejam que desde o princípio da criação, ela só passou a existir porque Deus disse. E disse Deus. E tudo começou a existir por causa da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus começa a sua carta, sua homilia, dizendo: tendo Deus outrora falado. Deus é um Deus que se comunica e Deus revela a sua vontade. E os judeus conheciam a vontade de Deus. A vontade perfeita de Deus era vista claramente na lei de Deus. E esse era um privilégio que cabia apenas aos judeus. E mais, ainda no verso 18 diz: e aprova as coisas excelentes. Tudo aquilo que Deus revelou como sua vontade na lei é excelente, é perfeito, vem do Pai das luzes. Não há mais perfeição do que essa revelada de Deus. A clara santidade de Deus é vista quando nós lemos a lei de Deus, os conceitos morais de Deus. É por isso que a lei me confronta. A lei revela o quanto eu sou pecador e estou condenado se não for através dos méritos de Cristo. Porque ninguém cumpre a lei. Ninguém pode e não consegue cumprir a lei. Cumprir a lei seria salvação pelas obras. Seria alguém alcançar a salvação por mérito. O único que cumpriu a lei é Jesus. Ele disse: eu não vim revogar a lei, antes eu vim cumpri-la. Então, a salvação, como eu disse de manhã, ela é sim pelas obras, mas pelas obras de Cristo, que são aplicadas em nós pela ação mística do Espírito. O Espírito Santo aplica os méritos de Cristo a nós. Nós não temos nenhum mérito, a salvação é pela graça, é um dom imerecido.
mas Cristo conquistou. E aprovas as coisas excelentes, disse Paulo. Agora, ainda no verso 18, diz, sendo instruído por lei. Além de Deus revelar sua vontade, os judeus tinham um grande privilégio, que era aprender a lei de Deus desde a infância. O homem era circuncidado ao 8º dia de nascença. E logo na primeira infância já era instruído na lei de Deus. Diz a tradição rabínica que para decorar a Torá, muitas vezes era escrita em biscoitos açucarados, para incentivar as crianças, depois que liam, comer a palavra de Deus. Daí vem a tradição oral dizendo que a palavra de Deus é alimento para nós. Eles literalmente comiam a palavra de Deus. As crianças eram envolvidas em didáticas, em técnicas pedagógicas, desde muito cedo para aprender a vontade de Deus. Eram instruídos desde pequenininho, e eles se orgulhavam disso. Você já imaginou? Olha, desde pequenininho eu sou instruído por um rabino. Eu tenho um mestre, eu tenho um tutor que me instrui na lei de Deus. Desde a minha primeira infância eu aprendo sobre a lei de Deus. E Paulo está dizendo, isso é um privilégio que o judeu tem. Agora no verso 19, ele fala sobre um outro privilégio. Diz assim, e confias que és guia de cegos e luz dos que estão em trevas. Os judeus estavam persuadidos de que somente eles é que podiam instruir as nações pagãs a respeito da vontade de Deus. Então todos os demais povos eram cegos, estavam em trevas espirituais. E os judeus se gabavam disso. Eles ostentavam e ficavam envaidecidos. Olha, nós somos os únicos que podemos ser guia dos cegos. Nós somos luz para as nações. Há uma profecia de Isaías que chama o povo da aliança de luzeiro para as nações. A intenção de Deus em eleger um povo na história do Antigo Testamento é para que fosse luz para as nações. Todas as nações deveriam olhar para Israel e ver a luz de Deus em Israel. Era o povo eleito de Deus. Eles deveriam brilhar entre as trevas. Todos deveriam convergir para Israel como o povo da aliança. O povo que era portador da lei de Deus. Eram os guardiões. E os judeus sabiam disso. Portanto, meus irmãos, aqui nós somos deparados, nós somos confrontados com uma grande verdade. Porque muitas vezes nós, por conhecermos a palavra de Deus, por conhecermos o Evangelho, por termos hoje a revelação dessa vontade de Deus feita em Cristo e o plano da redenção, nós muitas vezes nos gabamos disso e temos postura inflexível e moralista. Os judeus incorreram no erro de imaginar que pelo fato de terem a lei de Deus, eles já eram salvos, portanto, eles eram os únicos dignos de salvação e eram os únicos capazes de ser luz para os outros, guia dos cegos, instrutor de crianças, mas eles estavam se tornando escândalos para as nações. Eles estavam escandalizando a lei de Deus. É por isso que Paulo, quando ele está fazendo o seu debate, e os moralistas concordam com Paulo, Paulo se vira para eles e diz assim, você também está condenado, porque você sabe disso, porque você condena os outros por conta da mesma prática que vocês estão fazendo. Então aqui nós temos uma grande responsabilidade, não só conhecer a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Para não cairmos no erro de nos vestirmos de um personagem, de alguém que vai à igreja, de alguém que participa dos sacramentos, de alguém que até professa a fé, mas que não há coerência entre aquilo que diz e aquilo que vive. Então nós somos chamados a essa responsabilidade. Paulo está dizendo aos judeus de Roma, vocês precisam dar um bom testemunho, e a igreja precisa subsidiar a minha viagem para pegar na Espanha, porque os moradores da Espanha precisam ouvir esse evangelho. Vejam que nós somos chamados a essa grande responsabilidade, a vivermos o evangelho. Por isso que Paulo agora, do verso 21 ao 24, ele vai fazer várias denúncias contra a falsidade dos judeus. Primeiro ele diz assim, olha, vocês têm muitos privilégios. Paulo é judeu, ele sabe disso. Paulo
foi instruído por Gamaliel. Paulo fez parte de um grupo de farisaísmo conhecido como Hassidim. Era perseguidor dos cristãos. No caminho de Damasco, quando ele teve a experiência, quando Deus revelou a ele naquela epifania, ou quando Deus fez aquela manifestação gloriosa, eu sou Cristo, sou Jesus a quem tu persegues, Paulo estava perseguindo os cristãos. Então Paulo sabe do que ele está dizendo, agora ele vai fazer denúncias contra a falsidade. Veja no verso 1, ele diz então àqueles moralistas: tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo. Para Paulo, todo instrutor deve primeiro ser instruído. Ou seja, eu devo pregar para mim mesmo antes de pregar para outro. Eu devo olhar para a minha própria vida antes de olhar para o outro. Eu não posso pensar em julgar o outro sem analisar a minha própria vida. Isso aqui é uma postura que muitas vezes nós tomamos e nos equivocamos ao analisar ou tentar analisar a vida dos outros, quando, na verdade, o correto exercício da piedade é de alguém que olha primeiro os próprios erros. É de alguém que não só professa fé, mas que confessa os seus pecados e se arrepende deles. É de alguém que vive a fé verdadeira, que interioriza esses princípios da palavra de Deus e que procura esforçadamente, dedicadamente, de maneira disciplinada, vivê-lo no seu dia a dia. Então nós não somos chamados para exercício de moralidade. Estamos vivendo uma era de redes sociais e o que mais tem é gente que conheceu a teologia bíblica e, ao invés de reconhecer suas misérias e se sentir constrangido, ele se torna um inquiridor e sai caçando bruxas na internet, julgando e condenando todo mundo. Gente que não tem convivência com a comunidade. Veja o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está dizendo a mesma coisa que Paulo. A questão aqui não é julgar, não é que ele está proibindo o julgamento. Tanto que depois ele vai falar sobre cães e porcos. E como é que eu sei quem é cão e quem é porco se eu não julgar? Mas ele está dizendo sobre alguém que não olha a própria vida. Então eu preciso analisar a mim mesmo. Porque quando eu procuro um cisco no olho do meu irmão, há uma trave no meu. Quando eu fico analisando erros pequeninos na vida dos outros, no exercício inflexível de um moralista, apontando o dedo para todo mundo e condenando todo mundo, Paulo está dizendo, olha para a sua própria vida. Porque você é condenado no que você está julgando. Porque se você julga o outro, mas você faz a mesma coisa, então você também está debaixo de condenação. Então Paulo está denunciando aqui a falsidade dos judeus. Vejam que agora no verso 21, ele então vai começar, do 21 ao 22, a fazer uma lista de 3 pecados específicos que eles estavam cometendo. Não se sabe ao certo por que razão Paulo especificou esses 3 pecados. O que se acredita é que talvez esses fossem os mais conhecidos. Mas vejam no verso 21, tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Os judeus eram conhecidos pelos pagãos porque eles eram malandros nos seus negócios. Há vários escritores gregos da época de Paulo que registraram que as negociações entre os habitantes do Império Romano com os judeus eram sempre negociações complicadas. O judeu era honesto com o judeu, mas com os pagãos eles tentavam passar para trás. Se sair bem nos negócios,
E Paulo está dizendo, vocês pregam que não pode furtar e vocês furtam. Quantas vezes nós também pregamos com rigidez, Deus é santo, Deus exige uma vida santa, Deus requer que andemos de maneira correta, e nem sempre nós vivemos em conformidade com aquilo que pregamos. Então, Paulo está advertindo os judeus e denunciando a falsidade deles. O segundo pecado, no verso 22, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Principalmente os rabinos eram conhecidos por flexibilizarem, facilitarem o divórcio. Lembra da época do ministério de Jesus? Ele foi inclusive questionado sobre o divórcio. Perguntaram a Jesus se era lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo. Quando Jesus elenca, então, uma questão prioritária, onde é usada a palavra porneia, ou práticas sexuais ilícitas, porque no contexto rabínico, principalmente aqueles que conviviam no sinédrio, eles entendiam que o homem, era uma sociedade extremamente machista, os homens tinham o direito de repudiar suas mulheres, às vezes por coisas banais. Isso se tornava escândalo. E Paulo está dizendo, vocês pregam que não se deve adulterar e adulteram. E vivem dessa maneira, fazendo estas coisas. E a terceira denúncia de Paulo, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Os judeus eram iconoclastas, eles eram contra a imagem, eles quebravam as imagens, eles não deveriam admitir os ídolos. Desde o Antigo Testamento, os hebreus, quando venciam uma nação, tomavam um despojo, eles levavam suas relíquias. Várias vezes Deus advertiu o povo, porque eram levados ídolos, porque o material era muito valioso, muito caro. E na época de Paulo, aqui escrevendo aos romanos, haviam vários templos pagãos, e os judeus eram comerciantes. E vários deles estavam negociando relíquias, sabendo que não poderiam adorar ídolos, sabendo que não poderiam frequentar os templos pagãos, que eles deveriam abominar os ídolos, como disse Paulo, mas eles estavam cometendo sacrilégio, porque eles tomavam essas relíquias sagradas do paganismo, esses ídolos, e faziam negócio, comercializavam, ganhavam dinheiro com isso. Paulo está dizendo, vocês criam um escândalo, é um sacrilégio. Ele está denunciando os judeus aqui. Qual é o resultado? Veja o verso 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Ao mesmo tempo que vocês falam, olha, nós somos judeus, nós somos descendentes de Abraão, nós guardamos a lei de Moisés, o nosso Deus é o único verdadeiro Deus. Nós somos luzeiro para as nações, nós somos guia de cegos. Ao mesmo tempo em que vocês se gloriam na lei, vocês cometem a transgressão da lei. Vocês agem com falsidade. Vocês são hipócritas, é o que Paulo está dizendo aqui, porque vocês não vivem conforme aquilo que vocês pregam. Por isso que o resultado se estende até o verso 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então os pagãos, ao invés de terem nos judeus uma referência de que eles serviam a um único Deus, um Deus santo, que era um povo que temia Deus, estava acontecendo ao contrário. Paulo está dizendo, vocês estão desonrando o nome de Deus, os pagãos estão olhando para vocês e o nome de Deus está sendo desonrado por causa do testemunho de vocês. E aqui, irmãos, eu quero cortar na própria pele. Nós cristãos, que nos apropriamos do conhecimento da palavra de Deus, nós não podemos servir de escândalo e nem de tropeço para os incrédulos. Porque o que muitas vezes tem acontecido é exatamente isso aqui. Quem é que nunca ouviu um ímpio dizendo assim, olha lá fulano, era crente, hein? Fulano era lá da igreja presbiteriana lá de Campinas. Fulano lá da igreja do pastor Luiz. Olha o exemplo de vida, olha o testemunho. Olha as coisas que ele fala, olha as coisas que ele faz, olha como ele vive. Olha o seu exemplo de vida lá na vizinhança dele, olha lá na empresa.
O nome de Deus é desonrado porque não damos testemunho. Isaías já havia proferido isso. Isaías 52, 5. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. É por isso que Paulo, quando escreve, ele diz assim, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Isaías já havia profetizado isso. Porque vocês não dão testemunho, o nome de Deus que deveria ser levado às nações para a salvação, acabou sendo motivo de escândalo, porque vocês não estão vivendo em conformidade com aquilo que foi revelado a vocês. E a terceira parte, meus irmãos, então Paulo vai dizer, qual é a verdadeira circuncisão? Se esses judeus que foram circuncidados na carne, que fazem parte do povo da aliança, do Antigo Testamento, não estão dando bom testemunho e são motivo de tropeço e desonra a Deus, Paulo vai falar então qual é a verdadeira circuncisão, verso 25 ao verso 29. Paulo começa dizendo que a verdadeira circuncisão, ela não pode ser feita por homens, mas ela é operada pelo próprio Deus. Se o símbolo da circuncisão aqui é para trazer salvação, a salvação não pode ser alcançada por um rito. Verso 25. Se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tudo que Deus estabeleceu não era para vocês pensarem que seguindo o rito vocês seriam salvos. Na verdade, há um princípio nisso. Todo o rito que vocês estão seguindo, todas as práticas, tem um rito, todo esse rito ele tem um ensino. E esse ensino que está no ritual deve ser interiorizado como o princípio de vida de vocês. Então, quando eles praticavam a circuncisão, não era para se apegar ao fato de ser circuncidado, mas ao que a circuncisão significava. É como se nós, ao tomar a ceia, ou ao passar pelo batismo, pensássemos que somente isso já era necessário para a salvação. Olha, eu me batizei, estou salvo. Aí eu tomo ceia, eu sou salvo. Não, o rito não tem poder em si. Porque se eu me apegar ao rito, achando que o rito por si mesmo pode me salvar, eu sou transgressor do sentido verdadeiro do rito. Então Paulo está dizendo, olha, vocês são transgressores da lei e vocês transformam a circuncisão em incircuncisão, vocês rompem essa aliança. Então a prática da lei não poderia ser vista dessa maneira, como um meio de salvação. Eu vou obedecer a lei para ser salvo, mas como Deus manifestando sua bondade, sua misericórdia e sua graça. Porque a lei não poderia salvar ninguém. Antes, a lei condena. E qual é a prova de que a lei não poderia salvar? A presença do sacrifício. Se Deus tivesse estabelecido uma lei que por si mesma salvaria os homens, não havia necessidade de sacrifício, porque ninguém pecaria. Então a presença do sacrifício, a exigência da morte de um animal, já é a clara evidência de que Deus está criando uma mediação para perdoar os pecados, porque os homens de fato desobedeceriam à lei. E a presença do sacrifício também é uma figura, é um tipo do Redentor que seria revelado. Então até mesmo a presença do sacrifício, quando um judeu sacrificava no templo, quando ele levava um animal no templo para o sacerdote sacrificar, aquele animal deveria trazer a memória daquele judeu que Deus lá na frente ia providenciar um meio definitivo e exclusivo de perdão de pecados. Cada animal morto, cada animal sacrificado, era a progressão de uma revelação de Deus. Deus estava mostrando, isso Deus fez desde que o pecado entrou na humanidade. Desde a queda de Adão, desde que Deus fez vestimentas para Adão e Eva, um animal foi imolado. O culto a Deus sempre exigiu sangue. O sangue sempre foi o símbolo da aliança. E o cordeiro definitivo, o cordeiro pascal, na linguagem de Paulo, é Jesus.
É por isso que na noite de Páscoa, o que antecedeu sua crucificação, ele toma os elementos da Páscoa, da celebração, da festa, especificamente o pão e o vinho, ele toma a taça, ele diz: esse é o sangue da nova aliança, é o meu sangue que é derramado por vós, é o sangue do sacrifício. Deus manteve o seu rito, mas ele agora progressivamente mostrou que a salvação seria a provisão dele para nós e não o homem com relação a ele. Veja, os judeus deveriam em cada sacrifício pensar nisso. Olha, Deus está nesse momento mitigando sua ira, ele está retendo a sua ira ao sangue de um animal, mas lá na frente a sua ira será derramada definitivamente sobre o Redentor que vai vir. A ira de Deus, o inferno de Deus, foi derramado na cruz, foi derramado no Calvário. O inferno foi derramado em Cristo. A expressão de Jesus, Elohi, Elohi, lama sabachthani, esse sentimento de afastamento do Criador, da santidade de Deus, é por causa dos nossos pecados. Ele sentiu a nossa culpa na cruz, porque a ira de Deus foi derramada sobre ele. É por isso que um eleito não perde a salvação, porque não faz sentido alguém ser salvo duas vezes, ou ir para o inferno duas vezes. Nós estávamos debaixo de ira. Nós fomos tirados de debaixo dessa culpa, porque ela foi derramada sobre Cristo, e ele venceu, porque ele não pecou, e porque ele ressuscitou, ascendeu aos céus, e está à destra do trono de Deus, de onde intercede por nós, de onde ele virá para nos ressuscitar, se nós estivermos mortos. E na linguagem de Paulo aos Tessalonicenses, os que estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos essa verdade aqui. Qual é a verdade? Que eles deveriam crer no sentido do rito e não se apegar na circuncisão em si. Não era pelo fato deles serem circuncidados que eles eram salvos. Os rabinos chegavam a asseverar: olha, um judeu circuncidado jamais irá para o inferno. Paulo está desafiando esses moralistas aqui. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, muitos procuraram Jesus, querendo saber sobre a revelação de Deus e sobre os milagres que ele operava. E quando Jesus foi interpelado sobre o reino de Deus e sobre a lei de Deus, João 6, 28 e 29 diz assim: disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Eles se apegavam à lei, achavam que poderiam fazer a obra de Deus obedecendo à lei. Jesus diz: não. Se vocês querem fazer a vontade de Deus, creiam naquele que ele enviou, porque eu fui o enviado. Leia João 8 e você vai ver o debate de Jesus com os fariseus exatamente por causa disso. Jesus fala que ele é a verdade que liberta. Os fariseus dizem assim: nós nunca fomos escravos, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus diz: vocês não são. Se Abraão fosse o pai de vocês, vocês fariam as obras que Abraão fez. E Abraão creu em mim. Mas vocês fazem exatamente o que o diabo faz, porque ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira. Jesus confrontou os fariseus. E Jesus destruiu qualquer ideologia que os fariseus tinham a respeito de que a circuncisão por si mesma era suficiente para salvar. E é exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Ele está quebrando a confiança dos judeus na marca da circuncisão. Aqueles moralistas que diziam: olha, eu concordo com Paulo, esse homem está certo. Esse povo pagão aí tem que se arrepender dos seus pecados. O que esse homem está falando é verdade. Paulo se vira para eles e diz assim: vocês também. Vocês ficam apegados à circuncisão, achando que vocês são salvos por causa da circuncisão. Olha o testemunho de vocês. E veja o que ele vai dizer agora no versículo 27. E a incircuncisão, ou seja, os gentios, aqueles que não são judeus, que por natureza ou se eu não nasci da descendência judaica, lógico que então eu sou um incircunciso, por natureza. Se este cumpre a lei, se o incircunciso, se o gentio, se o pagão cumpre a lei como? Se ele crê que Jesus Cristo é o Messias,
se ele crê que Jesus é o Salvador, Paulo está dizendo, não te julgará porventura a ti, a você que é judeu, que é circunciso, a você que é observador da lei? Olha o que Paulo está fazendo, irmãos. Ele está dizendo para o judeu, olha, se o incircunciso crê que Jesus foi enviado como Salvador, ele vai julgar vocês que são circuncisos, que são circuncidados. Vocês que são os portadores da lei, que pela letra, ou seja, pela lei de Moisés, e circuncisão, o rito que eles passavam ao 8º dia de nascimento, és transgressor da lei, ou seja, porque vocês não creram no Messias. Vocês não aceitaram. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, o ímpio que se converteu porque ele creu em Cristo e que ele é o cumprimento da lei, então as nações que se converterem, elas vão julgar vocês que são judeus e que guardam a lei e que estão envaidecidos porque são circuncidados. Isso aqui é de mexer com a moral de qualquer um. Imagine um judeu ouvindo isso. Paulo quebrou a confiança deles. Paulo está dizendo assim, se vocês estiverem pensando que vocês vão ser salvos só por causa do ritual, eu quero dizer para vocês que os pagãos que se converterem no dia do juízo, que foi dito de manhã, eles virão para julgar vocês. E aí Paulo, por fim, explica que tanto faz, gentil ou judeus, verso 28 ao 29. Por isso que ele diz assim, olha, porque não é judeu o que o é exteriormente, mas é judeu o que é interiormente. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas a que é do coração. Isso aqui é importante porque hoje em dia tem muito crente achando que judeu é um povo especial e separado. Tem muita igreja que sustenta objetos judaicos na liturgia do culto. Desde a bandeira de Israel, o candelabro, menorá, chofar, arca da aliança. Tem muita gente achando que judeu é ainda um povinho especial, como se Deus tivesse um plano para o judeu e um plano para nós. Na teologia da aliança, na teologia reformada, não existe isso. Não há essas dispensações da graça de Deus. Há uma aliança só. Deus ele só tem um povo. E o povo ideal de Deus não é por um rito externo. Paulo está dizendo, porque a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita exteriormente na carne, mas a que é feita no coração. Então, gentios e judeus que creram em Cristo são o mesmo povo de Deus, só há um povo de Deus. Seu nome, igreja. Não tem dois povos. Não tem um plano específico para judeu, um plano específico para os gentios. Na mente de Paulo, Deus é um só plano. Os judeus foram usados por Deus no Antigo Testamento como luzeiros. Mas é a igreja de Deus no Antigo Testamento. Nós somos a igreja de Deus. Então tem gente aí que ficou judaizado. Eu já vi gente deixando o cabelo crescer, a barba crescer, usando quipá, aprendendo o hebraico, tirando foto da Torá para colocar no Facebook, tentando escrever o nome de Deus sem a letra E, tentando falar em hebraico, cantar em hebraico. Isso é um retrocesso espiritual. Cristo, irmãos, é a revelação clara e definitiva, Hebreus 1. Em Cristo todos nós somos absolutamente iguais. Paulo está dizendo, não há diferença entre gentil e judeu. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto de um quanto o outro. Todos nós somos salvos por meio de Cristo. E então, vem o final da conversa com esse debatedor imaginário de Paulo. E aí surge a pergunta, então quem é o judeu verdadeiro? Paulo está dizendo que não é a circuncisão na carne que vale. Se aquele que diz que observa a lei, na verdade, se condena porque ele não consegue cumprir a lei, então quem é que é o judeu de verdade? E Paulo vai responder isso no versículo 29. Ele vai dizer que o judeu de verdade é aquele que é judeu no interior, mas é judeu que é no interior, disse Paulo. Ele está fazendo aqui um contraste com
à letra. Aqueles que se apegavam com a letra, com a lei, mas que não viviam. Paulo está dizendo assim, o judeu verdadeiro é aquele que a palavra de Deus está interiorizada. Ele não está preocupado com o rito. Judeu é aquele que é circuncidado no coração. Veja, irmãos, a circuncisão consistia na remoção da pele. Paulo está dizendo o seguinte, olha, existe uma pele no coração, a pele da incredulidade. Deus, Ele tira essa pele, Ele circuncida o nosso coração. Ele rompe a barreira da incredulidade do nosso coração. Por isso que ele vai então dizer assim, que o judeu verdadeiro é aquele que é circuncidado no espírito. Quem é que praticava a circuncisão no Antigo Testamento? Os rabinos. Eles que cuidavam em realizar essa prática, e agora, em contraste com o rabino, ele coloca o espírito. Eu sei que na sua Bíblia o espírito está com um E minúsculo. É porque no grego não tem letras maiúsculas. No contexto aqui, o ideal seria com E maiúsculo. Paulo, é que alguns intérpretes entenderam que talvez seja um contraste entre as obras da carne, a prática da carne, em contraste à vida no espírito, a vida espiritual. Mas é possível que Paulo esteja dizendo assim, que agora não é o rabino que vai praticar o rito na pele, mas é o próprio Espírito Santo que vai circuncidar o nosso coração. Foi isso que Deus fez no seu coração. Foi isso que Deus fez no meu coração. No dia em que nós ouvimos o Evangelho, Ele circuncidou o nosso coração, Ele rompeu a incredulidade do nosso coração. Ele nos fez povo da aliança. Ele nos incluiu. A inclusão, o rito da inclusão foi a circuncisão de Deus dentro do nosso coração. E aí Paulo continua dizendo assim, é judeu aquele que provém de Deus. Porque, meus irmãos, vejam que Paulo diz, antes disso ele diz assim, não na letra cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Cujo louvor não provém dos homens. Os judeus se gabavam de ser o povo louvado, de serem admirados e respeitados. Isso aqui tem base em Gênesis 29, 35. Veja o que diz. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Quando Judá nasceu, sua mãe disse, mais uma vez louvarei ao Senhor. Então todo descendente de Judá era conhecido como povo louvado. Recebiam louvores dos homens. Lembra dos fariseus? Gostavam de orar nas esquinas, gostavam de fazer suas contribuições públicas, gostavam de fazer o sacrifício do jejum para serem louvados pelos homens, para receberem a admiração dos homens. Paulo está dizendo, mas não é aquele cujo louvor provém dos homens, mas provém de Deus. É aquele a quem Deus chama. Paulo usa um trocadilho aqui. O verdadeiro judeu é aquele que faz parte do povo da aliança. Nós todos que fomos chamados pelo poder do Espírito, nascidos de novo, nós todos fazemos parte desse único povo. Só há um povo. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem fazendo algumas ponderações e aplicações práticas para nós. Primeira, os judeus não podiam pensar em salvação por causa da lei. Nunca nenhum judeu foi salvo por causa da lei. A salvação de Deus sempre foi pela graça. Ninguém era salvo pela lei, não era salvo pelo sacrifício e não era salvo porque fazia parte da linhagem judaica. A salvação de Deus sempre foi pela graça. Segunda verdade prática é que se Deus não nos justificar, não há como nós alcançarmos salvação por outros meios. É Deus quem nos justifica. Todo ritual que a gente faz, seja qual for, por mais sincero e honesto que seja, é uma afronta a Deus. Qualquer movimento, campanha,
qualquer objeto, qualquer ideia de que eu posso criar mecanismos como se fossem apoios à minha fé, ou como muitos neopentecostais chamam de meios de fé, meios de tocar a fé. Isso é uma afronta à graça de Deus. A obra de Deus é mediante Jesus Cristo. É Ele quem aplica a verdade de Deus ao nosso coração. É o Espírito Santo que age em nós. Portanto, o que nós temos aqui na carta de Paulo é uma boa notícia. É o Evangelho. E o Evangelho é esse. Deus enviou o seu Filho para salvar o seu povo. O anjo Gabriel disse a Maria, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós somos esse povo. Louvado seja Deus por isso. Quarta verdade prática, o batismo, assim como a circuncisão, não pode nos salvar. As águas do batismo não são regeneradoras, como no ensino católico. Não se apegue a isso. Se você não tem procurado viver uma vida correta diante de Deus, repense, ressignifique sua vida. Seja piedoso. Não se engane achando que pelo fato de ser batizado, de tomar ceia, você é salvo. Não é. Os ritos não podem nos salvar. Os sacramentos são manifestações visíveis de uma graça que nós não vemos. Deus toca a nossa fraqueza, a nossa debilidade nos sacramentos, mas eles não são meios de salvação. O único meio de salvação é Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nada a acrescentar, nada a tirar, sem outro meio, só Jesus, somente Jesus. Por último lugar, não confunda a prática das atividades religiosas com vida piedosa. Às vezes nós cometemos esse erro. Às vezes nós pensamos que pelo fato de frequentarmos a igreja, de sermos fiéis dizimistas, de estarmos presentes no culto todo domingo, isso significa que nós somos espirituais. Não é verdade. A piedade é um exercício constante de arrependimento. Essa é a linguagem utilizada por Lutero quando escreveu as indulgências. E é a mesma linguagem de Paulo quando fala sobre o arrependimento. A tristeza segundo Deus. Na linguagem de João Calvino, a pietatis, a prática da piedade. É todo dia, repensando a vida, avaliando as atitudes, pensando no nosso comportamento. Tropeços todos nós temos. A gente erra, claro que a gente erra. Nem todo dia tem a mesma disposição para orar. Não é todo dia que a gente tem vontade de orar. Aliás, a maior parte dos dias a gente não tem vontade de orar. Não é todo dia que a gente tem vontade de ler as Escrituras. Instruir os filhos no caminho do Senhor não é fácil. Procurar viver uma vida santa, uma vida correta, não é fácil. Procurar exercer a realeza, o sacerdócio e o exercício profético do homem dentro de casa não é fácil. Os homens aqui sabem disso. É muito difícil. Cuidar dos filhos, instruir os filhos, amar e proteger a esposa. As mulheres também, por sua vez, o exercício de piedade doméstica, no cuidado com a família, o apoio, o zelo pelo matrimônio, a instrução correta aos filhos. Seus filhos precisam ver vocês orando. As crianças precisam nos ver orando. Nós precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Nós precisamos orar com os nossos filhos. Eu oro com a minha filha. Eu peço para ela pedir perdão pelos pecados. Os nossos filhos são inclinados à vida de pecado. Não pense que as nossas crianças são inocentes. São anjinhos, são puras. Nós precisamos de disciplina. Nós precisamos conservar os valores bíblicos. Nós precisamos zelar pela herança dos puritanos. Foram tão importantes na construção histórica da Inglaterra. Já pensou nisso? Muita gente admira a construção política e econômica dos Estados Unidos, mas poucos sabem que a base constitucional está pautada na palavra de Deus. A liberdade acima de tudo.
Os pais peregrinos eram os puritanos que saíram da Inglaterra e fundaram a América, o sonho do povo da aliança. A gente precisa pensar nisso. Nós somos o povo da aliança. Deus nos chamou para brilharmos, para sermos luzeiro às nações. A igreja precisa ter relevância onde ela está. Os vizinhos aqui precisam olhar para nós e ver luz. Nós precisamos brilhar. Nós devemos brilhar. Devemos ser sal lá fora. Precisamos dar bom testemunho. Porque a verdadeira circuncisão é aquela que Deus opera no nosso coração. Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós o agradecemos por estarmos na Tua casa, por essa série de ministrações na carta aos Romanos. Quantas coisas nós temos aprendido sobre a Sua vontade revelada através do apóstolo Paulo. Nós te louvamos porque o Senhor tirou o véu. O Senhor nos revelou a Tua palavra. Porque o Senhor circuncidou o nosso coração. Porque o Senhor fez uma aliança conosco. Porque hoje nós temos o grande privilégio de conhecer a verdade do Evangelho. Porque nós sabemos que há milhares e milhares de pessoas que caminham a passos largos em direção ao inferno, por não conhecerem o Evangelho. E há muitos outros que estão nas suas religiões pagãs, alguns até mesmo no movimento evangélico, nas igrejas místicas, enganados, seduzidos por falsos ensinos, pelas heresias, na sinceridade do coração, mas equivocados na crença. Mas aprove ao Senhor nos dar o conhecimento da verdade. E isso não pode servir para nos envaidecer, mas para nos humilhar, para nos constranger, para fazer-nos olharmos para dentro de nós mesmos e entender que nós não somos em nada diferente daquele que não conhece. Mas aprove ao Senhor, ó sabedoria insondável. Quem há de questionar ao Senhor? Como disse Paulo, como pode o barro dizer para o oleiro, por que me fizestes assim? Ó Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer pela bendita salvação, pela esperança de eternidade, porque hoje nós podemos usufruir das bênçãos vindouras, cuidando das nossas famílias, vivendo no lar piedoso, onde a glória de Cristo pode ser vista. Guarda-nos, preserva-nos, até o dia da vinda do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.